A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações, dando continuidade à série de mensagens falando acerca dos milagres de Jesus. E a palavra que nós vamos tratar nessa noite, nós vamos compartilhar, está lá no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas narra com riqueza de detalhes, os milagres do Senhor Jesus, e vamos discorrer essa mensagem nessa noite, amém? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma mulher, de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, e disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. E, Deus visitou o seu povo. Queridos, essa palavra acerca da ressurreição do filho de uma viúva. Aquela mulher, ela estava em grande dor, em grande sofrimento. O texto é claro em dizer que era o seu único filho. Se ela era viúva, ela já tinha perdido seu marido. E ela estava num cenário de dor, de profunda dor. Era um cortejo fúnebre. Mas aqui houve um encontro de Jesus e aqueles que seguiam Jesus e uma numerosa multidão que também estava acompanhando aquele cortejo fúnebre. Nesse tempo aqui, queridos, esse esquife, ele era onde o defunto era carregado, E existia uma madeira e ali no meio ficava um tecido de linho fino com um defunto ali envolto, no tecido de linho fino. E para que não as pessoas que estivessem carregando, geralmente era 4, 2 em cada ponta. E hoje pra gente é o caixão, Mas tem aquele carrinho, de rodinha que vai levando, O coveiro vai ali empurrando o caixão e geralmente a gente vê alguém da família também ali com a mão ali também, segurando, parando ali na alça do caixão, Mas naquele tempo era o esquife, Então, e o sepultamento naquele tempo, segundo a tradição judaica, ele acontecia fora da cidade, Porque não podia haver contaminação, não podia tocar no morto. Hoje em dia a gente tem o velório, aquela coisa toda, mas aqui a gente está falando, acerca desse tempo aqui, onde Jesus estava ali operando seus milagres. Então eu preciso explicar um pouquinho de como é a cultura judaica nessa época, tá bom? Então aqui diz que era uma cidade chamada Naim, E a Bíblia não relata o nome dessa mulher, só diz que ela era viúva e que ela estava ali, era um cortejo fúnebre. E mais uma vez, a palavra diz que o Senhor, vendo-a, se compadeceu dela e disse: Não chores. Como Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso interior, aquilo que vai na nossa alma, sabe? Ele se importa e ele se compadeceu de compaixão. E os milagres de Jesus, como eu disse, Lucas, ele narra com riqueza de detalhes. E Jesus se compadeceu de íntima compaixão pelo sofrimento daquela mulher, sabe? Para ela estava tudo perdido, Ela estava ali no cortejo fúnebre. Só que teve um encontro ali, E Jesus estava passando na porta da cidade, mas ele sabe de todas as coisas e ele viu. E aqui diz que quando ele chegou, aqueles que estavam conduzindo, o defunto, eles pararam. Jesus chegou
Jesus não, aqui no texto não narra dizendo que Jesus pediu para parar, né? Jesus se aproximou e diz aqui, chegando, no verso 14, chegando-se tocou o esquife, parando os que conduziam. Quando Jesus chega, eles param o cortejo fúnebre. E Jesus libera uma palavra. Mas antes de liberar a palavra, no verso 13, diz que ele se compadeceu e disse para ela, não chores. Antes de operar o milagre, Jesus tratou do trauma e do sofrimento da dor daquela mulher. Disse, não chores. Ele se compadece. Antes de operar um milagre na minha, na tua vida, ele vai se compadecer da nossa tristeza, do nosso sofrimento, dos nossos traumas. Né? Para aquela mulher tudo havia perdido, porque ela estava perdendo o seu único filho, o seu sustento futuramente. Né? Naquele tempo que não tinha pensão, sabe? Então ela ia ficar à deriva. Ela estava enterrando ali seu único filho. Então ela, além de acabar com a descendência da família daquela mulher, ela estava ali completamente, né, enterrando ali o seu único filho. Não bastasse a dor de perder um filho, aquela mulher estava completamente desamparada. Só que Jesus se compadeceu, ele se moveu de íntima compaixão. E a palavra vai dizer que quando Jesus diz, jovem, eu te mando, em outras versões vai dizer, eu te ordeno, levanta-te. É a autoridade, né, o poderio do Senhor Jesus. Imagina, queridos, você está num cortejo fúnebre e Jesus chega e fala, levanta-te, e o morto levanta. Imagina, a palavra de Deus diz aqui que todos ficaram possuídos de grande temor, né, com o milagre que Jesus operou. Eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós, e aqui diz que Jesus restituiu a sua mãe. Mas você vai me dizer, Natália, eu não tenho filho, eu não sou viúva, não importa. A palavra aqui está falando acerca de ressurreição, está falando acerca de trazer vida para onde há morte. Eu não sei o que você considera como perdido na sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele conhece a tua dor e ele sabe as áreas da sua vida que está morta, que aos seus olhos você está desesperançoso, desesperançosa, que você não vê mais alternativa, que você não vê mais solução, que você já considera como perdido. Talvez eu estou falando com alguma mãezinha que seu filho está nas drogas, está afastado do caminho do Senhor, está morto espiritualmente, né? Eu não sei o que você considera como perdido, mas eu quero te dizer que Jesus, ele te vê, aqui diz e vendo-a, sabe? E foi o Senhor que foi ao encontro. Ela não foi rogando, mestre, cura meu filho, ressuscita meu filho. Ali Jesus viu, né, como por vezes existem situações nas nossas vidas que parece que a gente está sozinho. Parece que o Senhor não está nos vendo, mas ele está vendo e está contemplando. Antes de operar o milagre, ele vai naquela mulher, ele vai, né, ele consola, não chores. Em seguida ele dá ordem, o menino se levanta. E aqui diz que ele restituiu, né? Então quem estava morto começou a falar, começou a conversar com Jesus, né? Começou a falar e ele disse, e o Jesus restituiu a sua mãe. Ele devolveu para ela a esperança. Ele devolveu ali o seu único filho. Ele devolveu, ele trouxe vida porque estava morto. E ele quer operar na minha, na tua vida. Ele quer trazer o que aos seus olhos está perdido. Ele quer trazer vida. Ele quer te devolver a esperança em dias melhores. Ele quer te devolver a alegria novamente, o gosto pela vida. É um cenário que era de tristeza, mas quando Jesus se compadece, quando ele trata dos nossos traumas, do nosso sofrimento, ele restitui. Ele traz alegria novamente, sabe? Isso é tremendo demais. Jesus, ele se importa. Jesus, ele quer restituir a alegria para a sua vida.
e ele tem alegria. Ele quer operar um milagre, ele quer entrar com cura, ele quer restituir a alegria, ele quer trazer a esperança novamente. E é interessante que quando o texto vai dizer que eles ficaram possuídos de grande temor, eles presenciaram esse milagre, imagina. E eles glorificavam a Deus. Todos os milagres que Jesus operava, Deus era exaltado. O nome do Senhor era glorificado. E precisa continuar. A palavra de Deus diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. E diz que Deus visitou o seu povo. Esses milagres narrados na Bíblia Sagrada, alguns estão registrados que nós estamos discorrendo através dessa série de mensagens, mas existem tantos outros milagres que só naquele grande dia será revelado, mas estes ficaram registrados para que possamos entender que só quem pode mudar o cenário de morte, de tristeza, é o Senhor Jesus, com as nossas próprias mãos. Nós não podemos prolongar o dia da nossa vida, diz a palavra de Deus. Nós não temos o controle. Esses dias eu estava vendo, apareceu essas reportagens aleatórias e me chamou a atenção o cantor falecido Michael Jackson. Ele, durante um período da vida dele, ele dormia numa câmara de oxigênio. Era uma espécie de caixa, não era um caixão, era uma cabine. E ele, durante um período de tempo, ele passou ali dormindo naquele oxigênio. Se na possibilidade dele ter algum tipo de paralisia do sono, algum tipo de mal-estar, e ele já estivesse ali numa câmara de oxigênio. Mas o homem, ele não tem controle da sua própria vida, sabe? Só o Senhor tem um controle, sabe? Só o Senhor tem o poder. Então não adianta a gente querer controlar algumas situações, a gente não tem como controlar, não tem como prolongar. Entende? Mas o homem, ele vai sempre buscar recursos para ter o controle de tudo, mas existem situações na minha e na tua vida que só o Senhor Jesus tem o poder de solucionar. Só Ele tem o poder de nos dar vida e vida em abundância. Só Ele temos a redenção. Só Ele, só em Cristo temos a salvação. Só Ele pode restaurar aquilo que foi perdido. Só o Senhor Jesus, Ele quer restaurar. Ele quer restituir a alegria. Ele quer restituir a esperança. Então, para que você receba essa palavra, porque o Senhor Jesus, Ele continua operando milagres, e que fique registrado que Ele se compadece, que Ele está contemplando o teu caminhar, o teu sofrimento, os teus traumas, mas Ele quer trazer esperança para a tua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor Jesus está te contemplando. E Ele quer marcar um encontro contigo para trazer esperança e restituição para mim, para a tua vida. Amém? Receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?